Subseção 2 das vedações. Artigo 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de 2 anos após a publicação desta lei complementar. Artigo 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal, dependente e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Parágrafo 1º. Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a: inciso 1, financiar direta ou indiretamente despesas correntes; inciso 2, refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. Parágrafo 2º. O disposto no caput não impede estados e municípios de comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades. Artigo 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir no mercado títulos da dívida pública para atender investimentos de seus clientes ou títulos da dívida de emissão da União para a aplicação de recursos próprios. Artigo 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: inciso 1, captação de recursos a título de antecipação de receita, de tributo ou contribuição, cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição. Inciso 2. Recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com o direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação. Inciso 3. Assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com o fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes. Inciso 4. A assunção de obrigação sem autorização orçamentária com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. Subseção 3. Das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Artigo 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no artigo 32 e mais as seguintes. Inciso 1. Realizar-se-á somente a partir do 10º dia do início do exercício. Inciso 2. Deverá ser liquidada com juros e outros encargos incidentes até o dia 10 de dezembro de cada ano. Inciso 3. Não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação,
obrigatoriamente pré-fixada ou indexada à taxa básica financeira ou a que vier a esta substituir. Inciso 4. Estará proibida. A linha A. Enquanto existir operação anterior da mesma natureza, não integralmente resgatada. A linha B. No último ano do mandato do presidente, governador ou prefeito municipal. Parágrafo 1º. As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso 3º do artigo 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso 2 do caput. Parágrafo 2º. As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por estados ou municípios serão efetuadas mediante a abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora, em processo competitivo eletrônico, promovido pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto. No caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora. Subseção 4. Das operações com o Banco Central do Brasil. Artigo 39. Nas suas relações com ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito às vedações constantes do artigo 35 e mais as seguintes. Inciso 1. Compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado, ressalvado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 2. Permuta, ainda que temporária, por intermédio da instituição financeira ou não, de título da dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e venda a termo daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta. Inciso 3. Concessão de garantia. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 2, in fine, não se aplica ao estoque de letras do Banco Central do Brasil, série especial, existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser refinanciado mediante novas operações de venda a termo. Parágrafo 2º. O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. Parágrafo 3º. A operação mencionada no parágrafo 2º deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas no dia em leilão público. Parágrafo 4º. É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária.